esteja bem com vocês, porque hoje eu sou a portadora de uma grande notícia que o pessoal da Central de Injetáveis vai presentear os cirurgiões dentistas com curso de injetáveis para odontologia, tá? No dia do cirurgião dentista. Então, nós resolvemos fazer um resumo sobre os exames laboratoriais, tá? Principalmente, assim, um resumo para o pessoal que já faz a pós-graduação de odontologia biológica, né? Do curso de Plenitude de Educação, o pessoal do Instituto Ale Lourenço, que faz o curso do hemograma, que já tem essa noção de exames laboratoriais. Porém, com o pessoal da Central de Injetáveis, a gente resolveu abrir esse curso para todo cirurgião dentista. Então, no caso, eu vou, apesar de ser uma revisão, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para quem não tem essa noção de exames laboratoriais dentro da odontologia, para que consiga aproveitar melhor o curso de injetáveis, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Milka Clay Silva, eu sou uma cirurgiã dentista, como vocês, sou especialista em prótese e sou especialista em fisiologia humana e pós-graduanda, mestranda, na verdade, de saúde pública. Porém, sou professora de exames laboratoriais para a odontologia. E é sobre isso que a gente vai conversar e tentar passar para vocês a importância disso, o quanto isso é importante dentro da odontologia, o quanto pode impactar nos nossos procedimentos, tanto positivo como negativamente. E a gente não tem essa noção porque a gente não lê, porque nós não costumamos estudar os trabalhos científicos que estão aí à nossa disposição. Então, assim, é sobre isso que vai ser essa revisão, tá, dos exames laboratoriais, para que vocês possam aproveitar bastante a aula depois do professor Renan sobre os injetáveis para odontologia. Então, vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Então, o objetivo é entendendo os exames laboratoriais, né? Para que quando a gente for assistir a aula, a gente consiga entender bem tudo o que o Dr. Renan quer nos passar. Eu quero ser bem assim rápida, porque é muita matéria e a gente poder resumir bem a matéria para vocês, ok? Então, por que eu preciso introduzir os exames laboratoriais na minha clínica? Isso é uma coisa importante, porque assim, ó, dentro da odontologia convencional, hoje, gente, nós temos muita tecnologia, nós temos bastante exames muito melhores, quem é mais antigo como eu, nós tínhamos poucos exames, a gente tinha radiografias e assim mesmo eram muito deficientes. Hoje nós temos radiografias incríveis, nós temos tomografias, nós temos vários exames, ressonâncias, no caso, de coisas mais específicas. Então, assim, por que nós precisamos dos exames laboratoriais? Essa é a questão importante. Então, assim, ó, como dentista, o que nós temos que pensar? Que os problemas orais, eles estão relacionados a vários problemas sistêmicos. E o que nós devemos observar para fazermos um diagnóstico precoce? Então, assim, ó, vamos começar pelo básico da odontologia, que é a cárie. Vamos pensar na endodontia, no tratamento periodontal, nas extrações, mas isso aqui, gente, também entra nas questões de ortodontia, odontopediatria, todos eles estão relacionados aos problemas sistêmicos. E o que isso implica dentro da odontologia? Será que eu posso, quando o meu paciente tem uma cárie, já pensar em problemas sistêmicos que estão atuando aqui? Gente, sim, sim. Nós temos que pensar que em todos esses problemas existe sempre uma luta entre o hospedeiro e as bactérias. Isso aqui são doenças infecciosas da cavidade oral que levam a isso. Se eu estou tendo uma infecção, eu estou perdendo a luta. Quem está ganhando é a bactéria. Então, assim, ó, será que o fato de nós arrumarmos aqui os problemas que tem na cavidade oral, nós vamos terminar com essa questão? Nós vamos conseguir com que o meu hospedeiro, o meu paciente, resolva o problema, eu fazendo uma restauração ou eu fazendo um tratamento endodôntico? Então, é isso que nós temos que começar a pensar. Quando nós fazemos, nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, nós temos que continuar usando toda essa tecnologia incrível que a odontologia nos proporciona hoje, porém, nós temos que também
pensar em todo o conhecimento científico que tem por trás dessas coisas hoje, que nós não estamos usando dentro do nosso consultório, por simplesmente não ser passado para nós, porque ele está aí, o conhecimento está aí. Gente, vocês vão ver coisas incríveis que hoje estão sendo, os trabalhos que estão sendo feitos, e que nós não estamos simplesmente usando esse conhecimento a favor dos nossos pacientes. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então, assim, ó, as relações sistêmicas e locais. Nós vamos falar muito sobre as anemias, tá? E nós já vamos começar resumindo as anemias, porque a anemia diminui drasticamente as nossas defesas. Ah, Milka, mas a anemia é muito fácil. Tu pega um exame de sangue e daí tu olha lá quando a hemoglobina está baixa, o paciente está com anemia. Bom, para começar, gente, assim, ó, a anemia começa muito antes da hemoglobina baixar. Isso os alunos sabem, mas eu estou falando para todos, né? E a gente vai ver sobre isso. E segunda coisa, nós não podemos nos basear em valores de referências. Tem muita gente doente dentro dos valores de referência. Os trabalhos têm mostrando isso e nós vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas olhem só as estatísticas que tem sobre as anemias. 50% em crianças de 6 a 60 meses. Então, para os odontopediatras, pensem, vocês, quantas crianças vocês estão atendendo que são anêmicas, elas não têm defesa. Vocês vão ver que as anemias, elas não envolvem só o problema de oxigênio, ela depende toda a defesa do nosso organismo, as nossas células imunes, as nossas células brancas, os nossos leucócitos, elas dependem do ferro e de vários micronutrientes para elas funcionarem bem, para elas defenderem o meu hospedeiro da cárie, dos problemas periodontais, a própria recuperação de um tratamento endodôntico, da reabsorção óssea. Todos nós precisamos ali do ferro e dos seus nutrientes. Olha que isso aqui é uma célula. Olha o que acontece, não só da hemoglobina, mas de todas as hemoproteínas que compõem as hemácias. Elas têm o ferro, elas têm o nitrogênio, elas têm várias células em torno. Então, isso aqui faz com que o meu organismo tenha ou não as suas defesas. Se eu tiver deficiência de um desses nutrientes, gente, eu estou com baixa defesa. Então, nós temos que pensar nessas questões. Quando nós vamos atender os nossos pacientes, nós temos que fazer o nosso trabalho dentro da cavidade oral, claro que temos, mas nós temos que pensar o que está ocorrendo, o que as nossas células estão lutando, contra quem e por que elas estão perdendo, e tentarmos contribuir com isso. Imagina quanta doença a gente vai evitar, gente, se nós começarmos nesta fase aqui, já a contribuirmos com o nosso organismo na luta contra as bactérias e contra contribuindo, né, com o organismo dos nossos pacientes. As gestantes em geral, elas têm esse tratamento com as suas médicas lá, com as ginecologistas, com os médicos, porém, se elas não tiverem, nós podemos sim contribuir com eles neste processo, ok? 20% das mulheres de idade fértil, a gente vai ver isso devido principalmente às questões de menstruações com desequilíbrios hormonais. Os adolescentes, quem pega mais os adolescentes aqui são os ortodontistas. Então, se vocês pensarem, 1/5 dos pacientes de vocês podem estar em deficiência. E o que isso vai impactar no tratamento de vocês? Com certeza, vocês terão reabsorções ósseas mais exacerbadas e podem ter recessões gengivais significativas após o tratamento ortodôntico de vocês, onde os pacientes vão ficar com um problema estético ali que muitas vezes não tem mais como recuperar. E aqui, gente, os idosos, mais de 40%. E esses idosos, na verdade, vocês vão ver nos trabalhos que não é só a partir dos 60 anos. Muita gente antes, lá em torno dos 50 anos, já estão tendo sérios problemas de anemia. E daí a osteoporose acaba ficando muito antes da época. Então, nós sabermos identificar isso, os nossos pacientes, e contribuirmos com o nosso paciente
pro nosso tratamento odontológico, vocês vão ver que nós teremos resultados muito melhores. E não é só para cirurgia, gente, não é só para cirurgia, mas para todos os nossos procedimentos odontológicos. Então, vamos dar uma olhada nesse contexto. Então, aqui, vamos começar pelos valores de referência. Quando a gente vai olhar um exame, é lógico, o pessoal que já fez o curso sabe muito bem isso, mas só para dar uma noção para quem não fez o curso ainda, tá, gente? Os valores de referência, na verdade, eles não são valores de prevenção de doenças, eles não são baseados na fisiologia, nem valores de longevidade, eles não são os valores que, não, nós temos que ficar dentro desses valores, porque dentro desses valores nós estaremos saudáveis. Não, eles são simplesmente uma média histórica das pessoas que fazem os exames. Em alguns casos, vocês vão ver que eles vão dar por idade. Então, as pessoas que têm naquela idade, de 60 a 70 anos, elas têm essa média. Se vocês pensarem que as pessoas que têm de 60 a 70 anos estão mais doentes, então por isso que aquela média deles é uma média pior. Não quer dizer que aquilo é o ideal, quer dizer que aquilo é a média. E ela é baseada na curva de distribuição gaussiana. O que que significa isso? Eles pegam aqui, ó, em geral, se vocês vão ver 68,26% fica nessa curva maior. Então, é aqui que eles colocam como os valores de referência. Mas não quer dizer que, estando aqui, vocês estão bem. Se é uma coisa ruim, vamos pegar uma proteína C reativa, que é uma proteína que aumenta quando nós estamos mais inflamados, eu quero estar aqui, na parte mais inferior. Se é uma vitamina D, se é uma hemoglobina, eu quero estar aqui no melhor, no máximo. Então, gente, é isso que nós temos que olhar. Quais são os valores de saúde? E hoje tem muitos trabalhos que nos dão isso, né? Principalmente depois com o Covid, né? Que tiveram muitos trabalhos que eles fizeram avaliando as pessoas que estavam saudáveis, que não tiveram Covid, as pessoas que tiveram Covid e que foram para o hospital, as pessoas que foram para o hospital e que progrediram para uma UTI, as pessoas que estavam no UTI, que progrediram para o óbito. Então, baseado, tem muitos problemas que ocorreram, que eles fazem essas análises e conseguiram ver quais são os valores melhores e quais são os valores piores. Então, é baseado nisso que nós temos que fazer os índices dos nossos pacientes. Se nós pensarmos que, em geral, as pessoas que vão fazer exames são as pessoas mais doentes, então nós temos que pensar ainda que essa média é uma média de pessoas doentes. Então, mais razão ainda nós temos para não nos guiarmos pelos valores de referência. Tá? Então, existe diferença entre os valores fisiológicos e os valores de referência. Eu coloquei alguns trabalhos aqui para vocês, tá? Que eles fizeram análises comparando os valores, e vocês vão ver assim, ó, que dentro do valor de referência, gente, tem gente morrendo ali, tem gente muito inflamada, tem gente muito mal. Então, não são os valores de referência que vão ser os nossos guias, são os valores ideais, os valores fisiológicos. E é baseado nisso que nós vamos fazer a análise para depois podermos fazer, caso o nosso paciente necessite uma suplementação pré-operatória, tá? Ou pós, ou durante, daí nós vamos trabalhar todas essas coisas. Então, aqui, as referências, tá? Os valores de referência, os valores fisiológicos que seriam os ideais, tá, gente? Como chegar a esses valores? Vocês vão ver que esses valores, dependendo, muitas vezes são diferentes para pessoas diferentes, tá? Quando nós falamos em fisiologia, gente, é tudo muito individual, tá? A própria vitamina D. Quantos pacientes chegam no nosso consultório e comentam: não, minha vitamina D está ótima, meu médico falou que está ótima a minha vitamina D, estou em 50. E se essa pessoa tiver problemas lá no receptor de vitamina D, isso não faz nem cosquinha para ele. Então, gente, assim, ó, eles são muito individuais e nós temos que saber observar isso para poder oferecer para o nosso paciente um resultado melhor dos nossos trabalhos, baseados numa resistência junto com o nosso trabalho, dar ao nosso paciente uma melhor durabilidade daqueles trabalhos que nós vamos fazer e melhores resultados.
Então, os valores de referência, eles não são valores de saúde, não são valores de longevidade, nós devemos aprender os valores ideais. Algumas coisas nós queremos mais, outras nós queremos menos. Já os valores ideais, eles são resultados encontrados em populações com melhor saúde que a média, com menor morbidade que a média, com menos mortalidade, a câncer, a doenças cardiovasculares e todas as causas. E vocês vão ver, a gente usou aqui alguns trabalhos odontológicos, né, por ser para um curso para o pessoal da odontologia, ok? Mas em que procedimentos isso vai me auxiliar? Eu tenho que ser cirurgiã para observar isso? Isso não é só para cirurgia que eu tenho que pedir esses exames de sangue. Então, vocês vão ver assim, ó, que os exames laboratoriais, eles são importantes instrumentos de auxílio clínico para a definição da conduta terapêutica, sendo um dos indicadores do estado de saúde do paciente, auxiliando no planejamento do atendimento odontológico dos pacientes com suspeitas de algumas alterações sistêmicas. Gente, vocês vão ver que se um paciente é anêmico, isso vai impactar em todos os nossos procedimentos odontológicos, desde uma restauração até uma cirurgia mais complexa, um tratamento endodôntico. Gente, nós temos que saber que nós somos meros instrumentos para a saúde do nosso paciente. Uma restauração não é o tratamento definitivo, não é isso que vai definir que meu paciente não vai voltar a ter cárie. Quem tem mais experiência sabe quantas vezes nós fazemos uma restauração e daqui a pouquinho o dente do lado está com uma cavidade, daqui a pouquinho o do outro está com uma cavidade, porque aquele mesmo que nós fizemos tem uma infiltração. O que isso significa? Que nós simplesmente resolvemos em parte, né? Nós fechamos aquilo ali, a gente deu, lógico, removemos a dor, demos um pouquinho mais de tranquilidade para o nosso paciente, porém, o problema está ali, ele continuou porque nós não fomos na causa. Os nossos procedimentos odontológicos, gente, nós temos que ter consciência que eles não resolvem o problema no paciente. É a saúde do meu paciente que vai resolver definitivamente ou não o problema dele. Então, nós temos que, junto com os nossos procedimentos odontológicos, observarmos e pensarmos o que está provocando isso e tentarmos ajudar, auxiliar o organismo do nosso paciente a resolver aquele problema, ok? Então, assim, ó, nós vamos continuar avaliando cuidadosamente o local, fazendo as conexões necessárias, isso é muito importante. Então, aquilo que nós falamos, uma cárie. Pô, uma cárie é um problema do meu hospedeiro que está perdendo para a bactéria. Então, eu tenho que começar a fazer essas conexões. Quais os tratamentos clínicos necessários que contribuirão com o contexto? É lógico, né, gente? A gente já sabe isso, eu acho que nos passam muito bem na faculdade. A questão de fazer uma boa higiene, orientar o nosso paciente a ter higiene, a uma escovação, essas coisas são todas importantes, né? A investigação, ela deve ser completa e o paciente deve saber que o contexto influencia o local e vice-versa. Então, assim, ó, nós vamos continuar com os nossos procedimentos, porém, nós vamos começar a fazer uma conexão com o todo, que na verdade até nos ensina em parte na faculdade, mas lá no início, e depois, quando chega na hora prática, nós paramos de fazer essas conexões e nós atuamos no local e esquecemos que tem um contexto ali atuando naquele local e que nós precisamos saber e enxergar isso. E os olhos, gente, não pode ver o que a mente desconhece. Então é isso que a gente quer fazer com vocês, tentar, para quem não sabe, conhecer isso e para quem sabe lembrar dessas conexões e começar a fazer diante dos desafios que nós temos todo dia no nosso consultório. Ok? Então, que informações, além daquelas clínicas que eu estou vendo ali na boca e da imagem, que hoje nós temos muito, né, gente? Nós temos exames incríveis de radiologia, de imagem ali, eles podem me fornecer. O exame laboratorial, o que ele vai me dar a mais? O que nós devemos procurar em um exame de sangue? Então, gente, assim, ó, quando a gente olha um exame de sangue, nós temos que tentar enxergar o que o exame clínico não nos deu.
que é a linguagem das nossas células. Isso o professor Gabriel de Carvalho nos orienta muito bem, eu acho muito bacana, porque assim, ó, é isso que a gente tem que olhar no exame de sangue. O que está acontecendo lá? O que as minhas células estão contando? Então, gente, a gente está acostumado com a saúde começa pela boca, mas a doença também. A doença está ali e nós temos que aprender a ver isso como profissionais da saúde, ok? Então, a linguagem das nossas células, nós temos que ter uma atitude e nós temos que ter essa previsibilidade. Na fisiologia, o importante é entendermos o metabolismo, avaliarmos a função e não a doença, entendermos o recado das nossas células. O que envolve aquele dado? Algumas informações que os exames nos dão são prévios aos sinais, sintomas e sinais das doenças. Então, vamos pensar mesmo numa doença periodontal. Muitas vezes vocês já podem ver ali no exame de sangue, gente, alterações importantes que podem nos levar a doenças importantes. E assim, ó, é incrível, mas a doença, quando eu falo que a doença começa pela boca, gente, vocês vão ver que começa. Nós temos ali sinais importantes que no organismo ainda não tem e que às vezes no exame de sangue a gente já vai começar a ver. Por quê? Porque é ali que começa. E nós temos, às vezes a gente não tem na boca, mas a gente já começou a ter uma alteração aqui nas nossas células. Então, por que esperar ter o problema? Já vamos atender e tratar os nossos pacientes, ok? Eu coloco sempre para vocês alguns trabalhos aqui embaixo, tá, gente? Se vocês quiserem ler, são trabalhos referentes ao que a gente está falando aqui, ok? Então, aqui eu coloquei só um pouco de exemplo para você sobre as metaloproteinases, tá, gente? As metaloproteinases, o pessoal da dentística, né, tá bem acostumado que as metaloproteinases atrapalham muito a nossa adesividade, porque ela acaba degradando a nossa dentina e atrapalha ali a adesividade. O pessoal da endodontia, quanto as metaloproteinases vão atrapalhar depois a cicatrização dos problemas periodontais, o pessoal da periodontia lá no fluido crevicular, né, que ficam ali mantendo a inflamação e atrapalhando a cicatrização, lá no o pessoal da ortodontia, né, que as metaloproteinases acabam aumentando a reabsorção óssea, e muitas vezes pode levar a uma recessão gengival. Então, assim, a metaloproteinase, gente, é inflamação. E vocês podem ver isso ali no exame de sangue de vocês, antes de vocês terem uma manifestação na cavidade oral. Então, assim, ó, se o meu paciente tem um exame, eu posso pedir, mas eu vou pedir para fazer uma restauração? Não, não necessariamente. O paciente chegou ali, vai fazer uma restauração. Tu tem algum exame de sangue? Em geral, o hemograma, gente, os pacientes têm com frequência, os médicos pedem. Então, se ele já tem um exame aí com 3, 4 meses, cara, tá valendo, tá valendo. Dá uma olhada. Pô, se tem ali uma inflamação, se tem ali, vocês vão ver isso aí, vão diagnosticar. Ajam como se vocês tivessem ali um problema que vocês têm que amenizar, né? E daí para cada especialidade vão ter procedimentos específicos aí de acordo com o nosso conhecimento, que daí a odontologia trabalha muito bacana. Então, aqui eu só dei o exemplo aqui do tratamento endodôntico, né? Que eu achei incrível. Eu, como não sou endodontista, eu era uma pessoa que, quando eu via um tratamento endodôntico que já tinha sido feito e que tinha uma lesão que não cicatrizou, a primeira coisa que me vinha na mente pô, esse tratamento falhou. Né? Vai ter que retratar, vai ter que refazer, ou teve um problema técnico, ou teve uma contaminação. Em momento nenhum, gente, eu pensava que era um paciente que poderia não ter condições de cicatrizar aquela lesão. E hoje, assim, ó, a gente sabe que o tratamento endodôntico, ele depende, para ele ser bem sucedido ou não, ele vai depender da saúde do paciente.
Então, ele tem o processo da inflamação, a cicatrização das lesões periapicais após o tratamento endodôntico não é resultado da ação curativa do tratamento. O processo de cura começa pela inflamação e é resolvido pela depuração do imunógeno que induz a resposta imune. Então, o endodontista limpou, eliminou lá os patógenos, eliminou e fechou. Bom, esse era o trabalho do endodontista. Agora, gente, o resto é do organismo. Então, em seguida, o próprio tecido periapical realiza a cicatrização da lesão periapical por reparo ou por uma combinação de reparo e regeneração, dependendo da resposta reparadora do hospedeiro funcionar adequadamente. Algumas condições sistêmicas aumentam a suscetibilidade do hospedeiro à infecção ou prejudicam a resposta reparadora tecidual, mantendo o processo inflamatório e a reabsorção óssea periapical após o tratamento endodôntico. Isso pode causar o insucesso do tratamento endodôntico e até mesmo a necessidade de extração do dente afetado. Olhem só, gente, o que precisava ter feito aqui? Precisava ter ajudado o paciente na sua parte sistêmica. O que nós fizemos o tratamento, mas não olhamos se o organismo dele tinha condições de fazer o reparo final. E nós temos que olhar isso, talvez antes até de realizarmos um tratamento odontológico, vamos olhar o que eu posso contribuir para o organismo do meu paciente, para que além do meu tratamento, ele tenha sucesso no seu reparo. Ah, mas eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Bom, mas eu pelo menos tenho que saber avaliar se o meu paciente tem condições ou não, e eu vou encaminhar ou para um colega que faz esse tipo de suplementação, que vai fazer o curso de injetáveis, que está a fim de trabalhar com isso, ou até para um médico integrativo que vai olhar como que está a saúde do meu paciente e que vai levantar a imunidade do meu paciente para que ele possa fazer esse reparo. Agora, como profissional da saúde, eu tenho que saber que isso vai atuar no reparo final do meu trabalho e que eu dependo disso para que o meu paciente resolva o seu problema odontológico, ok? Então, nós temos que pensar isso como profissionais da saúde. Estudos epidemiológicos mostram que a deficiência de folato e o acúmulo resultante de homocisteína regulam os processos patogênicos, desencadeiam danos oxidativos ao DNA e prejudicam a função vascular. Gente, isso aqui eu sei que muita gente desconhece o que é homocisteína, ácido fólico, não é uma linguagem que a gente esteja acostumado dentro da odontologia. Mas eu quero mostrar, observem essa boca. Gente, olha quantos trabalhos odontológicos já foi feito nessa boca. Olha a higiene do paciente. Ele tem higiene, não é por relaxamento que ele chegou a esse ponto. Nós temos que, como dentistas, pararmos e pensarmos. Existem outros fatores, além do fator local, que estão atuando para que estes problemas estejam progredindo. E esse é um trabalho, gente, que mostra sobre a deficiência do metilfolato, ou seja, é o ácido fólico, a vitamina B9, tá? Que vai ser metilada lá no organismo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E que se ela não for, ela acumula uma proteína chamada homocisteína, e que as pessoas que têm esse problema, elas têm problemas sérios de cárie, e que o tratamento convencional não vai resolver. E que este problema vai progredir até a perda odontológica por deficiência da metilação do ácido fólico, da vitamina B9. Vocês sabiam disso? Nós somos dentistas, isso implica direto no nosso trabalho. E daí nós ficamos com o paciente ali refazendo trabalhos e várias vezes repetindo e falando, tu tem que higienizar melhor, tu tem que passar fio dental, tu tem que cuidar com açúcar. Tudo isso, gente, é importante, mas não vai ser o que vai ser definitivo para esses pacientes que têm esses problemas. Então, isso pode ser um problema genético. E este problema genético pode fazer com que meu paciente perca todos os seus dentes e seja um idoso que vai ter que partir para implantes, e não vai resolver. Depois do implante, ele ainda vai perder mais osso, porque ele tem um problema que eu poderia resolver facilmente dando metilfolato.
Olha que loucura, gente, uma coisa simples, mas por desconhecimento a gente não usa. Então, isso é um trabalho que eu aconselho todo que é dentista a ler, porque ele implica diretamente no nosso trabalho. Então, com bases nessas evidências, no tecido dentário é possível que mais deficiência de folato e acúmulo de homocisteína resultem em excesso de estresse oxidativo sistêmico e inflamação, o que pode causar um desequilíbrio na homeostase e comprometer a integridade, mecanismo de reparo e regeneração. Gente, eu tô falando em dente, porque nós somos cirurgiões dentistas, mas a homocisteína e esses problemas, eles aumentam, dão problemas de inflamação endotelial. Então, esse paciente vai ser um paciente que vai ter problemas cardíacos e ele pode vir a ter infarto agudo do miocárdio porque ele tem essa deficiência. Mas aonde que se manifestou primeiro? Aqui. Nós temos esse poder na mão de evitar que esse paciente tenha um infarto agudo ali na frente. E nós não usamos isso porque não estudamos, porque os trabalhos estão aí. Os trabalhos estão aí, mas nós não sabemos. Nós não sabemos porque nós não estudamos. Ok? Além disso, os portadores, isso é uma deficiência, tá? Do MTHFR, que é o que vai fazer com que este ácido fólico seja metilado. Tem algumas pacientes, algumas pessoas que têm deficiência. Eu sou uma pessoa que tenho essa deficiência. Então, quando a doença cárie se instala, tá? Esses portadores, eles podem ter inflamação pulpar e eventual necrose pulpar vão ocorrer, o que resulta em perda dentária, mesmo com a terapia anticárie de rotina. Olha só, mesmo a gente fazendo todos os nossos procedimentos, ele pode chegar a uma perda dentária, mesmo a gente fazendo tudo que está ao nosso dispor, com toda essa tecnologia, porque o que falta para esse paciente é metilar o ácido fólico. Essa possibilidade surge devido às alterações sistêmicas persistentes ativadoras pelo excesso de homocisteína e deficiência do folato, mediado pelo estresse oxidativo aumentado e meio pró-inflamatório. Além disso, a terapia anticárie de rotina pode ser insuficiente para abordar estes eventos patológicos subjacentes persistentes. Gente, e assim, eu mostrei tratamento endodôntico, estou mostrando aqui a questão de cárie, mas assim, ó, isso ocorre em várias, vocês vão ver, nós vamos entrar em outras especialidades, então nós precisamos entender melhor. Tá? Então, aqui o pessoal do curso do hemograma, o pessoal lá da pós, né, de odontologia biológica, conhecem esses slides, e eu coloquei alguns trabalhos um pouco mais atuais, mas assim, ó, coloquei aqui só para quem não está acostumado ainda com os exames, que é importante quando a gente pede, quando a gente faz a requisição para os pacientes desses exames, então dá esse tipo de orientação aqui. Eu acho interessante até vocês printarem a tela, terem essas orientações para lembrarem quando vocês darem para os pacientes de vocês. Alguns laboratórios já orientam, tá? Quando eles vão lá fazer a autorização dos exames, né? Eles já dão essas orientações. Mas é interessante porque tem várias coisas que impactam no resultado, tá, gente? O jejum. Por que jejum? Porque assim, ó, os dados que nós temos, que são os parâmetros para a gente comparar, eles são feitos em jejum. Se o paciente comeu, ele já vai ter alterações. Então, gente, a glicose, a insulina impacta direto no resultado dos nossos trabalhos. Uma das grandes razões de perdas ósseas, principalmente da osteoporose, é o excesso de glicose. Então, assim, ó, se o paciente fez o jejum, que é indicado, e ele tiver uma glicose alta, ele tiver uma insulina alta, isso significa que esse paciente está abrindo mão de mineralizar o osso para poder ir lá ajudar a resolver os problemas de absorção de glicose na célula. É isso que ocorre. Então, imagina se tu fez uma cirurgia, que tu colocaste um implante e que tu queres ali que tenha uma formação óssea, fez um enxerto e eu quero um osso de qualidade ali para depois existir as forças mastigatórias e tudo. Isso não vai ocorrer, porque a prioridade do organismo vai ser colocar a glicose para dentro da célula, porque é ali que o organismo tem energia.
Então, assim, já a mineralização óssea já vai ser deficiente. Então, isso é uma coisa que eu tenho que saber. Eu tenho que saber que se o meu paciente tiver uma glicose alta, uma insulina alta, a mineralização óssea vai ser prejudicada, ok? Exercícios físicos, eles podem alterar os parâmetros inflamatórios. Exercícios físicos são maravilhosos, gente. Eles provocam uma inflamação aguda, local, geral, né? No momento que se faz isso, e daí o organismo vai vir para remover aquela inflamação aguda, ele vai junto removendo inflamações crônicas. O exercício físico é um remédio que vocês têm que recomendar para os pacientes de vocês. Assim, ó, não existe paciente saudável, não existem pessoas que vão envelhecer com seus dentes na boca se elas não fizerem exercício físico. Porém, como ele produz essa inflamação aguda, que é o que é maravilhoso para resolver as inflamações crônicas, isso vai aparecer no exame como sendo uma inflamação. E daqui a pouquinho vocês não vão poder ter uma noção, mas essa inflamação é uma inflamação crônica ou é uma inflamação que foi provocada pelo exercício? Então, o exercício, pelo menos 24 horas antes dos exames, é interessante o paciente não fazer. E se for aqueles, então, que fazem para hipertrofia, o ideal seria 48 horas, tá? Porque daí eles têm um pós-exercício bem mais prolongado. Ok? Então, isso é uma recomendação que vocês têm que dar para os pacientes de vocês. O sono, a deficiência de sono, ela altera muito os nossos parâmetros inflamatórios. Então, é interessante o paciente estar. O ideal é que ele esteja dentro da sua rotina, tirando o exercício físico, tá, gente? Que ele durma como ele dorme normalmente, para que ele consiga fazer um exame e você sabe, bom, é assim que ele funciona no dia a dia. Ok? Então, isso aqui, uma coisa assim que é muito comum os laboratórios dizerem assim, se tu toma suplemento, antes do exame tu não suplementa, porque daí isso pode atrapalhar os resultados. Gente, assim, ó, vai depender do objetivo de vocês, tá? Às vezes eu dou suplementos para os meus pacientes e eu quero saber o quanto ele está absorvendo daquilo. Então, o que que eu peço para o meu paciente? Usa normalmente os suplementos, no caso, eu dou hormônios para vários pacientes que têm problemas ósseos, e suplemento várias coisas. Então, assim, ó, eu quero saber se ele está absorvendo aqueles suplementos. Então, eu vou pedir para ele usar o suplemento para ver como que está funcionando o organismo dele com o suplemento. Agora, se não, eu quero saber assim, ó, tá, eu já dei os suplementos e agora eu quero saber se o organismo dele está conseguindo reagir bem sem o uso dos suplementos. Então, esse paciente não vai usar os suplementos prévio aos exames. Então, vai depender do objetivo de vocês, vocês vão pedir para o paciente usar ou não os suplementos antes, ok? Então, o hemograma. Quais são as conexões necessárias que eu, como cirurgião dentista, tenho que fazer para aproveitar bem, né, o nosso hemograma ali para o nosso trabalho? Então, assim, ó, o hemograma ele representa muito, pois nos dá informações importantes sobre os nossos pacientes e, em geral, é um exame que está sempre à mão, tá? A maioria dos pacientes tem algum hemograma recente. Algumas informações são prévias aos sinais e sintomas, a gente já falou sobre isso, e nós vamos. Isso aqui é muito importante, gente. Observar os exames prévios que esses pacientes têm. Alguns pacientes mantêm um padrão. Observar gatilhos que geram mediadores que darão mensagens para as células trabalharem daquele jeito. O que que eu quero dizer com isso? Se vocês tiverem alguns exames de sangue antigo dos pacientes, observem se aqueles dados não são dados comuns para ele, né? Vou dar o meu exemplo, mas tem vários pacientes assim que têm os leucócitos normalmente altos, ativados, tá? Por uma série de razões que aquilo pode ocorrer. Então, aquele é o padrão dele. Não significa, gente, que aquilo não vai impactar nos trabalhos, nos nossos trabalhos. Ele vai impactar, mas aquele é o padrão do meu paciente. Não foi o momento. Por que eu tenho que saber se aquilo é um padrão do meu paciente ou não? Eu tenho que saber porque se aquele meu paciente, normalmente, vamos pegar os leucócitos, tem os leucócitos baixos, e naquele momento ele aumentou, aquele paciente deve estar com alguma infecção. Vai depender do leucócito que subiu, vocês vão aprender a observar isso,
nós vamos saber se eu posso atuar ou não, ou se eu já tenho que entrar ali com algum injetável para contribuir com esse paciente para que eu tenha melhores respostas para aquele procedimento. Ok? Então, isso é uma coisa bem importante de olhar antes. Às vezes, o que nós vamos ver? Que aquele paciente tinha sempre um resultado. E depois ele teve Covid, e depois do Covid mudou. Ele tem outros resultados. Então, o que eu tenho que saber? Que aquele paciente mudou agora o padrão, mudou o tipo de respostas. E daí, dependendo do que ele mudou, isso pode ou não impactar nos meus trabalhos. Então, vocês vão aprender a fazer essas análises, tá? Então, gente, agora nós vamos entrar na parte óssea mais propriamente dita. Nós vamos interromper essa aula para que a gente, então, não fique uma aula tão extensa e que daí vocês aproveitem um pouco melhor, ok? Então, até a próxima aula.